Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Chegamos à nossa quarta aula do nosso curso de licitações. Você que está assistindo essa aula pela primeira vez, o nosso curso ele é formado inicialmente por 120 questões comentadas, mas até junho de 2019, mensalmente, nós acrescentaremos novas questões. Então, das 120 questões, esse número dobrará até junho de 2019. Portanto, você terá um curso de questões atualizado em mãos até junho de 2019, sempre com novas questões, ok? Hoje a questão que nós vamos trabalhar é da banca CESP, ela foi cobrada em 2018 e cobrada do concurso do EMAP. Muita atenção. À luz do previsto na Lei nº 13.303 de 2016, que é a lei que trata do regime jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e também das subsidiárias, julgue o item seguinte a respeito de licitações e contratos. Olha só. Empresa licitante poderá modificar procedimento licitatório sem fazer a divulgação nos termos e prazos dos procedimentos originais, se essas modificações não provocarem alterações no preparo das propostas. E aí, se você já leu a Lei 13.303 de 2016, existe um artigo, que é o artigo 39, em que realmente nós temos uma regrinha que a empresa poderá modificar o procedimento licitatório sem fazer a divulgação nos termos e prazos dos procedimentos originais, se tais modificações não provocarem alterações no preparo das propostas. A regra é que não haja essas modificações a qualquer tempo. Mas, se essas modificações elas não provocarem alterações no preparo das propostas, não há em que se falar em problemas, quanto não há em que se falar em vedação. Então, nessa questão 91, ela está corretíssima, ou seja, ela está compatível com o previsto no artigo 39 da Lei 13.303. Questão 92. Essa foi cobrada pela FCC. O STF, em importante julgamento, declarou inconstitucional considerar como fatores de averiguação da proposta mais vantajosa os valores relativos aos impostos pagos ao ente federativo que realiza a licitação. Isto porque tais fatores, obviamente, desfavorecem eventuais competidores locais e prejudicam sensivelmente os instalados em localidades diversas. Perceba aqui o que está sendo atacado. A situação narrada traz exemplo de clara aplicação de um dos princípios que norteiam as licitações públicas. Nós estamos falando de qual princípio? O da adjudicação compulsória, o da vinculação ao instrumento convocatório, a do julgamento objetivo, da igualdade ou da publicidade? Bem, falando sobre o princípio da adjudicação compulsória, é quando eu tenho o objeto de uma licitação que será entregue, não mais, não menos, ao vencedor daquela licitação. Não é a questão aqui que foi trazida pela banca FCC. A vinculação ao instrumento convocatório é o edital de licitação, é a lei interna daquela licitação, é a lei interna que deverá ser respeitada por aqueles que estão licitando e também por todos aqueles envolvidos naquele processo licitatório. Mas nessa questão não se falou desse aspecto. Julgamento objetivo, é claro que deverá ser um julgamento com base em critérios objetivos, critérios determinados pelo próprio edital de licitação e não critérios abstratos, arbitrários. Igualdade, veja, eu estou nesta questão tentando diferenciar competidores locais daqueles que estão em localidades diversas. E, pelo contrário, a licitação pública ela tem que conferir e respeitar o princípio da igualdade. Então, veja, nós temos aqui uma inconstitucionalidade que foi declarada porque houve
feriu-se aqui o princípio da igualdade, né, por tratar essas pessoas de maneira diversa. Então, vamos marcar o gabarito como letra D. O da publicidade é que, de acordo com a previsão no edital e com as suas disposições, é importante dar publicidade a todos os atos naquele processo licitatório, não é? Todos os procedimentos que assim determinarem, deverá ser dada essa publicidade. Então, perceba que nessa questão 92, nós estamos falando aqui do princípio da igualdade justamente por esse trecho da questão. Competidores locais e prejudiquem sensivelmente os instalados em localidades diversas. Gabarito, questão 92, letra D. 93. O sistema de registro de preços, anote a lei, o decreto 7.892 de 2013, tratará sobre o SRP, Sistema de Registro de Preços. Ele se aplica a situações em que, devido à natureza do objeto, não seja possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Então, perceba que dentro desse decreto nós temos o artigo 3º. Ele traz para nós uma série de hipóteses que vão justificar a utilização do sistema de registro de preços. E uma delas é justamente quando não for possível ser determinado previamente o quantitativo a ser demandado pela própria administração pública. Então, nesta questão 93, ela está perfeita, está correta também. 94. Em determinada licitação, na modalidade tomada de preços, ultrapassada a fase de habilitação, pretende um dos licitantes desistir da sua proposta. Nos termos da Lei 8666 de 93, a desistência da proposta na fase pretendida, ela é admitida, ela não é admitida ou ela é sempre admitida? Qual que é a regra? A regra é que ela não será admitida. Aí o aluno vai e marca direto a letra A, mas ele esquece que tem na letra A em qualquer hipótese. Está falso, sabe por quê? Lá na Lei 8666 de 93, a Lei das Licitações, no artigo 43, parágrafo 6º, realmente trará para nós ali que, de regra, não é possível, não é admitida a desistência. Mas, quando houver um fato superveniente, um motivo justo, aceito pela comissão de licitação, poderá sim ocorrer a desistência da proposta. Tudo bem? Então, aqui, o melhor gabarito será a letra B. A letra C fala que é sempre admitida? Também não. A letra D diz que só será admitida se os demais licitantes concordarem com a licitação. Pelo contrário, nós não temos esta possibilidade. E letra E só será admitida se houver motivo justo, decorrente ou não de fato superveniente e desde que aceito pela autoridade máxima do órgão licitante. Na verdade, a aceitação não será pela autoridade máxima do órgão licitante, e sim pela comissão, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 6º da Lei 8666. Gabarito 94, letra B. 95. Nos editais de licitação para a contratação de serviços, a administração pública poderá incluir uma cláusula que exija da contratada a inclusão de um percentual mínimo de mão de obra composto de pessoas oriundas ou egressas do sistema prisional. Sim, a administração pública pode incluir essa cláusula com o objetivo de ressocialização desses egressos ao sistema prisional e também pessoas oriundas do sistema prisional. Então, a administração pode sim inserir uma cláusula que objetiva também a ressocialização. Isso está no artigo 40, parágrafo 5º também da Lei 8666. Tudo certo? Você, então, que ainda não adquiriu o nosso curso de Lei de Licitações em Questões, que será atualizado até junho de 2019. Inicialmente são 120 questões, mas nós vamos triplicar esse número de questões até junho do ano que vem. Passe no site eleitoralcombruno.com.br. Um grande abraço e bons estudos!